Chegou o momento de conhecermos mais uma história no nosso programa. O convidado de hoje é Marcil dos Santos. Ele, em busca de uma vida melhor, foi para uma grande cidade. Mas, chegando lá, acabou entrando por caminhos tortuosos. Quer conhecer os detalhes dessa história? O que aconteceu ao Marcil? Fique aí comigo porque a nossa conversa com ele começa agora. Marcil, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Obrigado. Bom te receber aqui, viu? Estou vendo aqui no resumo que a sua história, não diferente de muitas histórias, né, vem sendo contada lá desde Matipó. Justamente. E aí você começa a fazer uma caminhada e foi parar no Rio de Janeiro. Isso. O que te levou para o Rio de Janeiro? Em busca de uma oportunidade, né, melhor de vida, porque desde muito cedo eu comecei a trabalhar na roça aos meus 7 anos de idade, juntamente com meu pai, né? A gente teve uma vida... O que um menino de 7 anos faz na roça, Marcil? No seu caso, o que você fazia? No meu caso, eu tratava dos porcos, né? Que sempre o meu pai criou. As galinhas, ajudava ele na roça, capinando. Então, se ele tinha uma enxada de 3 libras, a minha tinha que ser 2 libras. Então, sempre o pai, ele quer ensinar um bom caminho para os filhos, né? E desde então, eu com ele fui trabalhando e vendo o que ele fazia. Isso com 7 anos? Com 7 anos. E como é que ficava a escola aí no meio disso tudo? Então, tinha alguns intervalos, né? Que eu trabalhava na parte da tarde, na parte da manhã, estudava na tarde e à noite ainda tinha esse outro trabalho que era cuidar dos animais, né? Agora você disse que você foi para o Rio de Janeiro, você não foi só. Foi um outro irmão com você, pelo resumo que eu tenho aqui. Na verdade, esse meu irmão, ele saiu bem cedo de casa. Ele correu da roça. Quer dizer, ele largou a enxada mais cedo que você. Justamente. E ele foi para o Rio. E eu tive uma caminhada ainda, né, nesse período de Matipó. Estudei na roça, depois fui estudar na cidade, que era 16 quilômetros. Eu andava todos os dias cerca de 8 quilômetros numa estrada de chão, né? Muita poeira, tinha dia que era chuva. E uma vida sofrida. Porque tinha dia que eu entrava na escola com a minha camisa molhada ou suja de poeira. E querendo ou não, trazia assim, um pouquinho assim, de vergonha. Vergonha das meninas, né? Justamente, e dos amigos, né? Porque tinha amigos que moravam na cidade, então não entendia muito bem essa situação da gente. O que você arrumava que você chegava tão empoeirado na escola, né? Mas, na verdade, eram os carros que passavam, não dava carona para mim, no caso, né? Que eu tenho um amigo que estudou comigo também. Mas ele ainda morava mais próximo da cidade. Mas eu tive minha vida muito sofrida desse jeito. Você disse que a ida para o Rio foi em busca de novas oportunidades. Sim. As oportunidades que você buscava, você encontrou no Rio? No Rio de Janeiro? Então, foi onde que na verdade, eu falo que eu aprendi a viver no Rio de Janeiro. Foi uma escola para mim, dos dois lados, né? Na época, eu achava que era boa, que me divertia. E antes de eu ir para o Rio, eu vim para Belo Horizonte. Vim para a casa de um tio meu, que a gente sempre viveu junto na roça. Ele veio para BH e com o tempo eu vim morar na casa dele. Fiquei um ano, no ano de 90. Em 91 eu fui para o Rio de Janeiro. E como eu já disse, né, meu irmão morava lá e morava num dos morros do Rio de Janeiro, que é a subida de Grajaú, Jacarepaguá, que chama Cachoeira Grande, esse morro.
que dá acesso ao Lins de Vasconcelos também. E chegando lá, eu vi que era totalmente diferente daqui de BH e de onde eu morava, né? E chegando lá, meu irmão trabalhava numa empresa de construção. Foi onde que, pela primeira vez, eu fui conhecer o mar também, que era no Leblon e era bem pertinho da praia. E trabalhando com o meu irmão, ele me deu uma oportunidade muito grande, né, de dar um passo na vida. Mas onde que eu entrei pela acolatra, né? Fui tentar ter um conhecimento no outro lado. E a gente... Quando você diz no outro lado, que lado? Das drogas, né? Da diversão. Porque até então... Como é que você teve contato com a droga? Então, através do meu irmão. Seu irmão já estava usando? O meu irmão mais velho do que eu, e ele me apresentou a cocaína. Porque no morro é comum a gente estar andando, né? No meio da família e tudo, e na época eu gostava de uma cerveja, e fui conhecendo os amigos dele, e até um dia que ele veio e me apresentou a cocaína. E ele me apresentando essa cocaína, eu fiquei um tempo agarrado nela. Porque eu comecei no final de semana, como muitas pessoas começam, e eu quero dizer para muitos que talvez o seu amigo convida você para conhecer algumas coisas da vida, como a cocaína, como a bebida, como mulheres, e um abismo chama o outro. E se a gente vacilar, a gente chega ao fundo do poço. Eu não vou dizer que eu cheguei no fundo do poço, porque o Senhor já tinha um plano na minha vida. E como é que você sabe disso, que Ele tinha um plano na sua vida? Quanto tempo você hoje ficou, é fácil, quanto tempo você ficou usando droga? Então, eu cheguei, como eu disse que eu cheguei no Rio em 91. Eu me converti em 94. Então, no finalzinho, mais ou menos de 91, eu já entrei nesse processo aí da droga, da cocaína. E eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu enfiava o meu dedo assim no meu nariz, quase que saía do outro lado, de tanta cocaína que eu cheirava. Eu bebia a noite toda. Eu comecei com um papel. Hoje é pino, né? Eu comecei com um papel até chegar e cheirava numa noite. Foi até chegar um ponto que eu cheirava todos os dias, bebia todos os dias, saía todos os dias. Como eu não tinha uma família, eu morando ainda com meu irmão, e eu comecei a trabalhar no Rio e a sair muito. Então eu conheço boa parte assim, do Rio de Janeiro. Conheci até muito mais do que aqui. Hoje não. Hoje eu, né, como eu voltei a morar aqui em BH, pela família e algo que aconteceu na minha vida, que eu vou contar daqui a pouco, me trouxe eu tinha noite que eu passava a noite toda acordado. E as pessoas que usam a cocaína sabem muito bem disso. Por exemplo, a cocaína ela tira o efeito da bebida. E a bebida tira um pouco do efeito da cocaína. E isso ficava a noite toda. E eu saía de um morro e ia para o outro. Eu saía de um lugar e ia para o outro. No meio de tudo isso, Marcio, Sim. Em algum momento você viveu situação assim, por exemplo, pelo fato de estar envolvido com a droga, de estar indo atrás dessa droga, convivendo com pessoas que a gente sabe são muito violentas. Sim. Em algum momento você percebeu que corria risco? Todos os dias. O risco você já corria fazendo uso, mas Sim. eu digo o de ter até a própria vida Sim. tirada. E como muitos amigos meus perderam a vida. Porque entra para esse caminho, esse caminho tortuoso. É o que te leva à morte.
leva à ruína da sua família. E muitas das vezes, quando a gente entra por esse caminho, a gente não pensa na família. Você falou em família, nessa época você era solteiro. Sim. Mas a sua família, pai, mãe, seus outros irmãos, Sim. Eles ficaram sabendo desse envolvimento seu e do seu irmão com o mundo das drogas? Sim, depois. Depois que você Depois que eu me parou de converti, usar? né, na verdade. Sim. Porque aí você foi contar a história. Porque aí a gente se sente livre, tira esse fardo, como a palavra diz, né, que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele trocou um fardo que era tão pesado, né? meu, dele que é leve, né? E eu tive essa oportunidade, ele me deu essa oportunidade. Vamos falar dessa oportunidade. Sim. Como é que foi que você conheceu o Evangelho? Eu conheci o Evangelho através da vida de um jovem chamado André. E, graças a Deus, sempre estou no Rio de Janeiro. E há 3 semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar com ele novamente, né? E Quem era o André? O André era alguém que também teve envolvimento com a droga? Não, o André não. O André sempre foi um jovem criado na igreja, sem pai. E ele me conheceu numa destas obras. E no primeiro dia que eu conheci o André, porque eu trabalhava no almoxarifado, à noite. E o André, todo momento, ele ia lá e trocava uma ferramenta. E eu comecei a brigar com ele, que eu era muito estressado. Ele trocando toda a ferramenta, aí briguei com ele e ele foi para uma outra obra. Quando ele chegou nessa outra obra, eu fui para lá. Eles me encaminharam para essa outra obra. Cheguei lá, não conheci ninguém. Quem estava lá? O André. E o André é uma peça fundamental na minha vida e da minha família. O André, ele viu que o Senhor sempre nos mostra uma luz diferente na vida de uma pessoa. A gente que tem Cristo hoje, a gente tem esse olhar clínico que o Senhor nos dá. E ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você tem que sair dessa. Porque quando um amigo, ele te leva a caminhos bons e outros que te levam a caminhos maus, né? O amigo tem um poder muito grande na nossa vida, de nos levar para caminho bom ou ruim. E o André foi essa peça abençoada na minha vida. O André chegou a me levar para dentro da casa dele, conversou com os tios dele, ele mora em Campo Grande, ele era da Assembleia de Deus, e me levou e teve um cuidado comigo, e até eu ir conhecer Jesus Cristo. E tive um encontro real com o Senhor. E eu sempre gosto de falar desse versículo, está lá em Mateus 3,10. Eis que o machado está posto à raiz da árvore, pois toda árvore que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Foi como no início o Senhor começou falando dos frutos, né? E tudo isso aí vem o amor. E eu não sei qual é a árvore qual fruto que você está produzindo, você que é uma árvore. Eu quero dizer para você que o André foi uma árvore abençoada na minha vida e tudo que ele plantou na minha vida, hoje eu faço isso com outras pessoas. Quando o André se aproximou e começou a fazer esse trabalho de evangelismo com você, você ainda estava fazendo uso da droga e todos os dias. Sim, além de eu fazer, ainda convidava ele ainda. Pois é, mas como é que ficou, Marcio? A partir do momento da sua conversão, houve uma interrupção imediata na mesma noite. Eu sou um milagre de Cristo. O Senhor, é por isso que hoje eu entendo por que o Senhor tinha um plano na minha vida. A minha mãe me conta que eu tinha poucos dias, meses de vida, e eu tive praticamente morto. Apaguei e naquele tempo, minha mãe não conhecia Jesus como a gente, né, conhece hoje.
E desde esse momento, pessoas... É por isso que eu creio numa oração. E por isso que eu oro para muitas pessoas, principalmente os drogados. Tem muitos pais que às vezes já abriu mão do seu filho, ou a mulher já abriu mão do seu esposo, ou seu esposo, que eu conheço tantas mulheres que estão envolvidas nas drogas. E é muito difícil a pessoa só sair. É preciso sempre alguém para dar uma mão, para dar um empurrão. Justamente. É por isso que o André é uma pessoa especial na minha vida. Porque nunca ele abriu mão de orar por mim, de estar comigo, de conversar comigo, até o dia que eu levantei a minha mão aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E isso foi em que ano? 94. Em 94, são 13 anos, né? Isso. 13? 94, são 13 anos passados. Nesses 13 anos, nunca mais você teve contato com a droga, não. Fez uso dela? Não, nunca mais. Nada. Não tive envolvimento com mais nada. Mas o André foi fundamental na sua vida. O André, ele é uma peça fundamental na minha vida. Que bacana. Ô Marcelo, eu queria ter mais tempo para a gente continuar falando, conversando. Eu sei que hoje você dedica do seu tempo também ao Evangelho. Sim. Quer dizer, muita coisa mudou na sua vida. Glória a Deus. Tem uma família abençoadíssima, né? A minha esposa, pastora Osana, as minhas 2 filhas, a Daniela e a Daiane. Elas têm que idade? Oi? Elas têm que idade? A Daniela está com 19, a Daiane tem 17. 2 moçonas. 2 moçonas. E também agradecer as pessoas. Hoje, como o senhor disse, hoje eu sou o pastor auxiliar do culto Bom Samaritano, juntamente com o pastor Adelso, na nossa querida, amada Igreja Batista da Lagoinha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.